primeira prova da existência de Deus nós chamamos de natureza. O nosso mundo, se nós pararmos para observar, o nosso mundo é espantoso. Mesmo quando tudo parece caótico, toda a matéria ela age e interage de acordo com regras complexas. Na natureza tudo tem o seu lugar. Cada criatura é extremamente detalhado e existem milhões de criaturas vivas. O mundo, ele é demasiado complexo e funciona muito bem para ser apenas obra do acaso. Somente um grande artista, por que não dizer somente um grande arquiteto, somente um grande construtor, poderia ter criado um mundo tão bem elaborado. Tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós sentimos são provas que existe de fato um Deus poderoso. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós já estamos chegando então no 5º episódio da nossa série As Grandes Perguntas da Humanidade. E no tópico de hoje nós vamos falar sobre a existência de Deus. Vamos estar comentando aqui no nosso vídeo, no nosso comentário de hoje, e dentro deste comentário nós veremos questões como: existe um Deus? Se porventura vier a existir um Deus, como conhecê-lo? Quais as evidências que comprovam a sua existência? Este Deus, ele está perto ou ele está longe de nós? De que maneira Deus está presente em toda parte? São tópicos que nós abordaremos no nosso vídeo de hoje, sobre a existência de Deus. Mas antes, eu quero lembrar a você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, também compartilhe estes vídeos, com o maior número de pessoas, para que mais pessoas possam receber estas mensagens. Ative o sininho das notificações, para que quando cada novo vídeo ser lançado, você possa ser notificado de primeira mão. E também nós pedimos encarecidamente a você, você que já é inscrito, você que estará se inscrevendo, não deixe o seu like de lado. É muito importante para nós o like, o joinha. Então, aproveitando esse momento que eu já estou falando com você, vá até ali o espaço da sua tela e deixe ali o seu like e vamos continuar então assistindo o nosso vídeo. Existência de Deus é um tópico muito interessante, um comentário muito interessante. Se nós analisarmos todas as narrativas bíblicas relacionadas à pessoa de Deus, nós vamos observar que não são tentativas de argumentar a existência de Deus, não, mas são evidências de que ele existe. A Bíblia é uma fonte profunda da revelação de Deus à humanidade. Se nós observarmos os milagres, as profecias, a inspiração e a própria veracidade da Bíblia, são provas autênticas da existência de Deus. Mas perguntamos agora, quais provas podemos ter de fato de que Deus existe? Existem centenas de razões para crermos que Deus existe. Deus nos dá prova de sua existência e de seu poder de muitas formas diferentes. Nos momentos de dúvida, nos momentos de confusão, essas provas são o que nos ajuda a manter firme a nossa fé. Mas nesta oportunidade, eu quero citar no nosso comentário apenas 3 das muitas provas de que Deus existe. Mas por que apenas 3? Porque nós julgamos ser estas 3 as principais provas da existência de Deus. Muito bem, então vamos lá. Primeira prova da existência de Deus nós chamamos de natureza. Observe com atenção as palavras de Paulo quando da sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. E o que dizer então do Salmo 19, lá os versos 1 até o verso 4? Observe o que está escrito: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite o revela a outra noite.
sem discurso nem palavras, não se ouvem a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Segunda prova da existência de Deus, nós chamamos de Bíblia. Isso mesmo que você ouviu. A segunda prova da existência de Deus é a Bíblia. Observe só o que o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20 e 21, nos diz no que se refere à Bíblia Sagrada. Preste atenção. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Agora observe só um detalhe muito importante. Não existe no mundo nenhum outro livro como a Bíblia. Os seus 66 livros escritos ao longo de mais de 1.500 anos, escritos em vários estilos diferentes por todo tipo de pessoa que viveram e exerceram diversas atividades em circunstâncias muito diferentes, todos com a mesma mensagem. Quanto mais se descobre sobre a Bíblia, mais o ser humano ele vai se surpreender, ele vai se admirar, ele vai se espantar. Isto por quê? Porque, na verdade, a Bíblia foi inspirada por um único autor. Agora tem um detalhe referente à Bíblia que eu gosto muito de citar, o que eu tenho o costume de chamar de os 3 S's da Bíblia. Preste atenção, anote aí. Leia, pratique e creia. Aí agora você pode me olhar e perguntar, mas tu disseste 3 S's, eu não vi nenhum S aí. Pois é, agora é o momento de você entender. Leia a Bíblia para ser sábio. Pratique a Bíblia para ser santo. E creia na Bíblia para ser salvo. Os 3 S's da Bíblia: sábio, santo e salvo. E para nós sermos uma pessoa sábia, uma pessoa santa e uma pessoa sábia, o que abrange referente à Bíblia na nossa vida é leitura, prática e crença. Terceira prova da existência de Deus nós chamamos de Jesus. Isso mesmo, a terceira prova da existência de Deus é a pessoa do Senhor Jesus. Observe só o que o escritor aos Hebreus ele registrou no que se refere à pessoa de Jesus. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1 e versículo 2 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Nós precisamos entender que Deus ele não se limitou a falar conosco somente através da natureza e somente através de textos escritos. Não. Ele veio ao mundo e ele andou entre nós. Olha só o detalhe que Paulo escreveu em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Em Jesus, nós encontramos a maior razão para crer na existência de Deus. Em tudo que Jesus disse, em tudo que Jesus fez, ele mostrou o poder e a sabedoria de Deus. Através de Jesus, podemos conhecer a Deus pessoalmente e comprovar que ele é real e que, acima de tudo, ele nos ama. Há muitas provas de que Deus existe. A existência de Deus é revelada no senso interior do homem, na criação e principalmente na Escritura. No entanto, apesar de todas as pessoas serem colocadas em contato com a verdade de que Deus existe, essa verdade só pode ser aceita pela fé. Mas a fé pela qual o crente aceita a existência de Deus não é qualquer tipo de fé. Na verdade, ela é uma fé que tem conteúdo, uma fé que se baseia em provas que evidenciam que Deus existe. Essas provas da existência de Deus, elas estão disponíveis de forma geral na criação e de uma forma especial nas Escrituras e na pessoa do Senhor Jesus, conforme nós acabamos de ver. Agora nós indagamos da seguinte maneira: de que maneira Deus
está presente em toda parte. Porque nós ouvimos muitas declarações quanto a atributos de Deus, e dentre os atributos de Deus está o atributo chamado onipresença. E a onipresença é o atributo que permite a Deus estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas de que maneira Deus está presente em toda parte? Diferente dos conceitos, é um detalhe que eu tenho que me ater, que eu tenho que observar muito bem, que diferente dos conceitos panteístas que confundem Deus com o mundo e afirmam que Deus é tudo e tudo é Deus, a verdadeira doutrina bíblica fala da presença de Deus em todos os lugares, tanto de forma transcendente quanto imanente. Deus não está sujeito às limitações do espaço e do tempo, não. Ele é absolutamente transcendente ao mundo. Ele não se confunde com a sua criação, de maneira alguma. Isto é, ele não é parte da criação e nem depende dela para nada. Ele é autoexistente e ele governa todas as coisas de forma onipotente e de forma soberana. Portanto, observe só, se nada existisse, ainda assim Deus seria Deus em toda a sua plenitude. Uma grande declaração acerca da presença transcendente de Deus é o próprio nome divino revelado nas Escrituras. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, ele respondeu: "Eu sou o que sou". Mas também é verdade que a Bíblia diz que o Deus transcendente, que está em todos os lugares, também se relaciona diretamente com a sua criação. A sua presença permeia todas as coisas numa relação de imanência que definitivamente foge à nossa compreensão. Então, à luz de toda essa verdade, o questionamento acerca de onde está Deus, ele pode ser respondido da seguinte forma. Observe, preste atenção. Deus está presente em toda parte na plenitude do seu ser e na plenitude do seu poder. Sua presença é absoluta e nada lhe passa despercebido. Ninguém escapa da sua face. Ao mesmo tempo, essa presença ela não é apenas transcendente, mas ela também é uma presença imanente. Ele dispensa a sua atenção ilimitada a todos os fatos e a todas as suas criaturas ao mesmo tempo, sustentando a tudo de forma providencial. Olha só o que está escrito numa parte do texto escrito por Lucas, lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, neste momento, para a conclusão, eu quero deixar para você que nos ouve uma reflexão bíblica sobre este Deus real, este Deus que de fato existe e este Deus que ama a todas as suas criaturas. Esta reflexão nós encontramos lá no livro de Números, no capítulo 6, versículos 24, 25 e 26, onde diz assim: "O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz."